Mesmo quando você acha que está bem, o Instagram te planta dúvidas. E esse é o perigo da sutileza das comparações. Você acha que não, é inabalável. Não, eu já sei lidar muito bem com essa questão de redes sociais, isso não é um problema para mim. Mas pensa comigo, por que é então que você tem momentos de baixa autoestima? Por que então, às vezes você tá passando o seu feed ou vendo os stories e você vê alguém viajando em plena quarta-feira e pensa, nossa, por que a minha vida não é assim? Mesmo que seja só uma perguntinha, mesmo que seja só um estalo momentâneo. Isso é a sutileza da comparação. E isso é muito prejudicial. E eu vou mais além. Eu acho isso muito mais prejudicial do que a comparação escancarada. Por quê? Porque isso é difícil de identificar. Você se compara, mas muitas vezes não é tão escancarado como a maioria das pessoas e você não consegue identificar o problema. Você vai achar que o problema é você, que você é fraco, que você tá atrasado. Você não tá atrasado, você não é fraco, entende? É o que as redes sociais fazem com a gente hoje e é por isso que eu deixei de ter meu perfil pessoal no Instagram, TikTok, também não tenho Twitter, né, o X, há mais ou menos 3 anos. E hoje eu vou falar um pouco. Eu já tenho um vídeo sobre isso, que eu vi que foi o vídeo mais curtido aqui do canal, então eu estou fazendo uma extensão, porque no final do vídeo, eu falei, nossa, eu ainda tinha tantas outras coisas para falar, mas iria ficar muito longo, então eu não fiz. Eu vou deixar aqui para você assistir o vídeo. E hoje eu vou falar outras coisas que eu não falei lá. Depois que você deixa redes sociais, onde você tinha um ciclo de amigos, conhecidos, parentes, você sente que morre um personagem. E calma, eu não tô dizendo que você ou eu fingíamos ser outras pessoas, mas você, eu e qualquer outro mostra e quer mostrar aquilo que de melhor tem em nós ou aquilo que gostaríamos que fosse bem a realidade, mas não é tanto assim. Vou explicar. Nas redes sociais, a gente tem a liberdade de forjar a nossa própria vida e é isso que as pessoas fazem no Instagram, no TikTok, em qualquer lugar onde se mostre um lifestyle. As pessoas mostram não muito bem uma máscara ou, nossa, ela não é nem um pouco disso. Há quem faça. Mas eu acho que essas pessoas estão tão mal mentalmente e não é delas que eu tô falando agora. Eu tô falando de pessoas normais, que são a maioria, que estão com a sua mentalidade ok, e que mostram o que elas gostariam que fosse, e não bem o que é. Porque se a gente mostrar o que é na rede social, é até algo negativo. Porque a gente não vai mostrar, a gente não vai abrir nossas fragilidades para todo mundo. É uma questão até de sabedoria. Mas fica naquele limbo de... É tão nítido, por exemplo, você tem um amigo que tem o perfil dele lá no Instagram e aquele amigo te conta tudo. Você sabe tudo o que se passa na vida dele. Você sabe como ele se comporta quando sai, você sabe o que ele tá passando agora, quais são os maiores desafios da vida dessa pessoa. E quando você olha o perfil dele na rede social,
Ele mostra aquilo que ele gostaria, ou que ele está tentando ser, aquilo que de melhor ele quer passar para os outros e ele quer alcançar em si mesmo. E quando você compara, conhecendo esse amigo pessoalmente, intimamente, e a versão pública dele, você vê que é muito diferente. E é exatamente isso que as redes sociais fazem. Então, quando você está sem, você sente a morte de um personagem, entende? Eu não estou falando de algo extremamente forjado, algo extremamente falso, mas sim uma tentativa válida de ser melhor, de tentar ser melhor, de tentar mostrar uma vida melhor, um humor melhor, uma inteligência mais aflorada, entende? Todo mundo faz isso. E nas redes sociais isso fica completamente nítido. Então pense nesse exemplo que eu acabei de dar, pense nesse amigo que você tem. Veja ele no seu perfil público, no TikTok, no Instagram e pense, sabe? E você também é esse amigo ou essa amiga para outra pessoa. Então, estar fora das redes sociais faz você ver nitidamente a morte desse personagem. Então, você não precisa mais ser aquela versão apresentável e multi-habilidades, e você sente que tem a liberdade de ser sem se explicar. Porque por mais que você poste um story que seja de algo, alguém vai comentar, seja positivamente, seja negativamente. E meio que cansa. Eu já tava achando um saco, na verdade, sabe? Postar algo em qualquer lugar e vir alguém, nossa, foi pra tal canto e nem me disse, nossa, nem me chamou, nossa, vamos... Ai, sério? Um saco, sabe? Você tá estudando uma nova coisa e, nossa, tá estudando isso por quê? Sabe, assim, dá um abusinho. Então, você tem a liberdade de ser sem se explicar. Mas você também tem que aguentar a liberdade de ser sem mostrar. E isso é algo que a maioria das pessoas não consegue. E é algo muito ligado ao ego. Eu vou te falar uma coisa que uma colega minha me falou na época em que eu deixei o Instagram. Ela disse o seguinte, na maior naturalidade e até inocência: nossa, mas e quando tu sair pra algum lugar, tu não vai nem postar? E eu fiquei pensando naquela frase dela. Como assim, quando eu sair pra algum lugar, eu não vou nem postar? E eu tô achando ótimo, entende? Por que eu tenho que sair e para validar a minha saída, ou a minha viagem, ou o curso novo que eu tô fazendo, ou algo novo que eu tô aprendendo, ou o pôr do sol que eu tô vendo? Porque para essas coisas eu preciso postar para que os outros vejam e assim isso seja válido. Não é válido simplesmente eu viver e você não saber, aliás, não ver que eu vivi, entende? Uma viagem minha para um lugar X ou uma saída minha para jantar num restaurante novo da minha cidade só vai ser válida se as pessoas verem e derem like. Não faz o menor sentido. Então a pergunta deveria ser, não essa que ela me fez de, nossa, mas tu vai viver e não vai postar? Não sei se eu conseguiria fazer minhas coisas e não postar, viajar e não postar. A pergunta tem que ser, por que você tem que fazer e postar? Não é proibido. Eu acho ótimo. Você registra, as pessoas comentam, às vezes desperta vontade, desejo na outra pessoa, às vezes a outra pessoa já fez aquilo que você fez e pode te dar dicas, é legal, mas a necessidade é problemático, entende?
tudo que você vai fazer, uma viagem que você vai fazer, só vai ser válida se você postar. Ou seja, se você não postar, o que é que você pensa? O que é que passa pela sua cabeça? Se você sai para um evento, se arruma todo e não tira uma foto, você fica deprimido e estressada por causa disso? Não faz o menor sentido. É porque hoje as pessoas sentem que só viveram a partir daquilo que está registrado. Mas eu vou te falar, as melhores memórias que eu tenho são de coisas que eu não registrei ou que eu registrei muito pouco. Eu lembro a minha formatura do ensino médio, eu fui uma das poucas que não postei uma foto minha, porque eu não tirei. Eu não tirei foto naquele dia. Eu tirei foto com o fotógrafo, que eu paguei, e ele no dia veio, tirou umas fotos minhas, com a família e tudo mais. Mas eu só recebi depois de muito tempo. E no dia, com o meu celular, eu não registrei nada. Nada mesmo. Mas eu vivi tanto, sabe? Eu vivi tanto. Eu fui uma das últimas que saiu daquele lugar. Eu confraternizei com todo mundo. Eu lembro muito claramente daquele dia. E foi maravilhoso. Como também há momentos que eu agradeço por ter registrado. Mas tá no meu celular, não necessariamente eu tenho que compartilhar tudo, sabe? Pelo contrário, é preciso que a gente tenha um filtro muito grande naquilo que a gente vai compartilhar com outras pessoas. Quando você sai das redes sociais também, o comum, o ordinário, a vida monótona, a rotina, ela começa a ser muito mais interessante. Porque você não tá mais com a sua cabeça cheia da rotina de outras pessoas, da rotina montada de outras pessoas. Você agora só tem a sua. E, sem mais, o tempo despendido em redes sociais que você tinha antes, você agora tem que usar esse tempo para sua vida. E a sua rotina toma todo o seu tempo enquanto você tá acordado. E com isso, você vai conseguindo perceber minúcias na sua rotina que são maravilhosas. Seja o café da manhã que você toma, seja você notar o quão bom é o café que você toma, seja o tempinho de descanso que você tem no almoço e que você, sei lá, pode deitar na rede. Coisas pequenas, sabe? Seja o treino na academia que você pode fazer com mais calma, sem ter que agora gravar o treino inteiro para postar, porque se eu não gravei e postei o treino inteiro editado no Instagram, eu não treinei, as pessoas vão achar que eu não estou treinando, sabe? A sua rotina fica muito mais interessante. Você vê na mesmice da sua rotina algo tão, não é mágico, mas é tão real que é bonito. Então a vida real, ela volta a ter mais gosto, mais cor. As imagens da sua rotina voltam a ser mais bonitas, sabe? Até as pessoas mais irritantes da sua rotina, elas são mais percebidas por você com um olhar diferente. Mas isso não é assim que você deixa a rede social, é com o tempo, porque você vai desintoxicando mesmo dessas coisas, desse excesso, que a sua mente nem lembra no final do dia, tá? Porque toda vez que a gente vai dormir, a mente, ela faz uma limpeza, né, daquilo que vai ficar e daquilo que a gente vai esquecer. Então, a maioria, essas 5 horas que você passa nas redes sociais, a maioria das coisas, 99% das coisas, eu tô inventando esse número, mas a maioria vão ser esquecidas pela sua mente. E o 1%zinho que fica é pra comparação, tá? Na maioria das vezes. É pra te deixar ansiosa, é pra dizer, nossa, isso aqui que fulano fez, eu ainda não fiz, eu tenho tanta vontade, por que eu não fiz? Nossa, mas eu sou muito ruim mesmo, nossa, mas eu só posso ser muito, sabe? Começa um limbo de pensamentos horrível. A vida comum também volta a ter mais presença e propósito.
é o 100% presente. Até a Luísa Helena Trajano, que foi eu acredito que por uns bons anos ela foi a CEO, se eu não me engano, do Magazine Luiza. Ela falou uma vez em um podcast algo que eu nunca esqueci e que eu tomei pra mim, que foi estar 100% presente. Então, quando você desintoxica das redes sociais e fica sem, você percebe que agora você consegue estar de fato 100% presente. A sua mente, ela não tá mais pensando em coisas que não estão aqui e agora. É claro que não é apenas deixar as redes que vai resolver a sua vida, como eu falei no vídeo passado. Eu iniciei o vídeo falando isso. Mas você também tem que colaborar, certo? Você tem que se ajudar. Você tem que respirar, você tem que treinar a sua mente para estar no momento presente. Mas você percebe que, de fato, as suas relações sociais e as suas interações sociais, elas ficam com mais atenção. Você percebe mais, você não tá mais com aquela pressa ou com aquele distrator na sua mão o tempo todo, sabe? Ah, oi fulano, oi! Aí alguém tá falando com você uma coisa importante. Ah, sim, vou ver, tá certo, obrigada, sabe? Não existe mais isso. Outro ponto também, e esse é forte, tá? E para muitas pessoas é até contraditório, que é o paradoxo do sucesso. Ninguém vê, mas ele acontece. Ou seja, as maiores conquistas não são postadas. E quando eu falo as maiores conquistas, são as suas mesmo. É contraditório, porque tudo o que é inútil é postado, quanto mais aquilo que é conquista. Aí que as pessoas postam mesmo. E eu lembrei até de um ponto que conecta com esse que eu falei agora há pouco, de será que você consegue conquistar algo, viver algo e não postar? Ou seja, as maiores conquistas e até as menores que você vai começar a notar mais dia a dia, elas não vão ser postadas, elas vão ser simplesmente vividas e comemoradas e validadas por você próprio, não por uma espera de que o outro valide, que o outro comente. Até se o outro não comentar ou não curtir, isso já causa em você uma frustração. Entende como as redes sociais fazem a gente depender da visão do outro sobre a nossa própria vida? Isso é muito nocivo. E você vai percebendo como a sua vida, pouco a pouco, dia após dia, na rotina mesmo, na mesmice mesmo, cresce no silêncio. O Frei Gilson tem até uma música maravilhosa que se chama No Silêncio do Altar e que fala sobre escutar a voz de Deus no silêncio. Ou seja, quando a gente está no meio do ruído, quando a gente está no meio da bagunça, dos excessos, a gente não consegue escutar a voz de Deus. E o que é a voz de Deus? É o direcionamento, é o guia, é aquilo que precisa ser feito, é aquilo que a gente precisa seguir para obedecer e ser feliz, mesmo fazendo algo que no momento seja difícil ou que não seja da nossa vontade. E é só no silêncio que a gente consegue escutar Deus. É só no silêncio que Deus vai falar com você. É sem os ruídos, é sem até o monte de influenciador cristão que você segue, falando uma coisa, falando outra, postando um textão, postando uma story, postando um vídeo sobre não sei o quê. Cara, para! Você só precisa da Bíblia e de oração, de uma vida na sua igreja, dos sacramentos, se você for católico. Entende? Tira os excessos da tua vida. Não dá desculpa que, é porque no Instagram eu também sigo um monte de gente tão boa assim do meu trabalho,
Ou que, me deixa mais próxima de Deus. Falou em Deus, agora me deixa. Eu sigo umas pessoas assim. Tá, você não precisa delas para estar próximo a Deus. Você não precisa daquele influenciador que fala sobre produtividade para você ser uma pessoa produtiva. Vai ler um livro sobre produtividade. Eu garanto que você vai ser muito melhor. Não se dê desculpas. Você sabe que é uma desculpa. Não se burle, ok? Então saiba que esse tempo que você despende nas redes sociais não é nada positivo. Mesmo você realmente achando que só segue gente importante e que só aparece coisa extremamente importante para você que você tem que saber. Leia sobre FOMO, Fear of Missing Out. E agora eu tenho um desafio para você. Compartilha esse vídeo com um amigo ou uma amiga, pode ser um familiar também, e manda pra ele. E aí, topa? Vamos ficar sem Instagram? Vamos ficar sem rede social? Vamos desinstalar e deixar as pessoas com a pulga atrás da orelha e com a interrogação na cabeça? Nossa, fulano sumiu, o que será que aconteceu? Aceita esse desafio? Eu acredito muito que você consegue. E principalmente que no longo prazo você vai ver todos esses benefícios que eu falei aqui nesse vídeo e no vídeo passado também. Agora é com você. Tchau, até mais!